Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geografia que Posso Tocar para mais uma aula, para mais um vídeo, para mais uma informação, para mais uma exposição de geografia aqui com o meu professor mais querido do Brasil e o Leandro aqui só de olho, butucudo, controlando tudo. Muito bem, é muito bom estar aqui novamente com vocês, tá? Adoro estar aqui na presença de vocês e do meu amigo Adriano que me deu a oportunidade de colocar um pouco mais sobre o que nós sabemos, transmitir isso para vocês, no caso, né? E é muito interessante tudo isso que nós hoje vamos falar. E o que vamos falar? Então, hoje nós vamos falar sobre paisagem. Paisagem. Faz a foto para paisagem. Olha que paisagem bonita. A paisagem que nós vamos falar. Faz uma cara para paisagem, faz uma foto para paisagem. A paisagem. A paisagem que nós vamos falar hoje. Vou levar a sério isso aqui? Paisagem nível de geografia. Isso, a nível de geografia. Paisagem. Qual o conceito de paisagem, Kakuro? Então, para conceituar a paisagem, tem que voltar um pouco e falar sobre o que nós entendemos de onde surgiu tudo isso, né? É uma extensão de território que o olhar alcança, né? Longe, num lance de vista panorâmico do alto, pode ser de baixo, pode ser do lado. O importante é que esses componentes naturais ou não estejam presentes nesse espaço. Maravilha. Falando mais geograficamente, tá? É um dos objetos de análise da geografia, a paisagem, né? Muito importante para que a geografia determine, por exemplo, alguns aspectos naturais, sociais que estão ocorrendo e, no caso, em mutação no mundo. E lembrando que é muito importante a gente falar que é uma observação importante que retrata as relações estabelecidas durante um tempo em uma sociedade. Ou, em outras palavras, as coisas mudam, a paisagem muda, ela não é estática, ela ao longo do tempo ela está alterando. Mas vamos entrar no assunto paisagem? Vamos. E vamos falar um Já pouquinho... estávamos no assunto aí, no conceito, né? Isso. Mas vamos adentrar agora. Vamos falar sobre cada um dos tipos de paisagem. Muito bem. Tudo bem? Nós vamos classificar as paisagens de acordo com a intervenção humana. Então essa paisagem ela vai ser caracterizada de acordo com a intervenção humana nessa paisagem. Então a forma mais tradicional que encontramos na classificação da paisagem, nós vamos classificá-la de acordo com a intervenção humana. E aí, classificando a paisagem de acordo com a intervenção humana, nós criamos 3 grandes famílias de paisagem. E a primeira o professor Kakuro vai falar que é a paisagem natural. Vamos lá, paisagem natural. Ela não é submetida, ou seja, não foi submetida à ação do homem ainda. É aquela que você só vê um coqueirinho, só vê o mar e não vê uma casinha, não vê nada, nenhum tipo de construção, nem estrada ao lado dessa paisagem, tá? Ela remete, como o próprio nome diz, à natureza, pessoal. Serra, mar, cascatas, são espaços naturais que geralmente podem ser modificados pelo homem, certo, professor? O segundo tipo de paisagem é a humanizada. Você pode falar um pouco sobre isso, sobre ela para nós? Claro, e se essa natural é aquela que não sofreu nenhuma intervenção humana, a paisagem humanizada é aquela que ocorreu uma intervenção humana. E é evidente que a paisagem ou as paisagens não tiveram a mesma intervenção humana. Então, temos a paisagem humanizada e dentro dessa paisagem nós temos uma paisagem urbana, uma paisagem rural. Então, toda aquela paisagem natural sofreu uma intervenção humana, ela passa a ser uma paisagem humanizada. Tem a floresta amazônica, foi lá e construiu uma casinha, ela passa a ser uma paisagem humanizada, porque teve o toque humano ali. Não tem nenhuma casinha, é como a primeira classificação, a primeira grande família da paisagem natural. E aí, nessa classificação da paisagem de acordo com a intervenção humana, a paisagem humanizada mostra que a paisagem não é estática, como o professor Kakuro disse. Ela vai sendo fruto da intervenção humana. Então, a paisagem humanizada, você tem ela ali, um recorte do seu olhar, e ali você vê uma sobreposição de cultura.
Vamos pegar como exemplo a região do Teatro Municipal, Vale do Anhangabaú. Ali você tem o teatro que foi de um século, prédios que foi de um outro, regras de trânsito que é do momento atual, você tem grafites, você tem a pichação, você tem tudo isso compondo uma paisagem. Você tem o elemento humano, que é o prédio, você tem o elemento natural presente ali. Lembrando que para considerar na paisagem se a árvore foi plantada por um homem, ela é um elemento humanizado. Se ela nasceu ali, o homem Nativa, não cuida, né? ela é um elemento natural. Isso me puxa já para uma outra tipo de paisagem que você já Que citou é- um pouco, que é- que é a cultural. A paisagem cultural, que é a terceira e última grande família. Vamos falar um pouquinho sobre ela? Bom, vamos lá. Paisagem cultural. Ela revela aspectos culturais de uma extensão territorial. Ou seja, dentro de um determinado local existe uma cultura. E aquela cultura, ou ela pode ser ou não disseminada para outros locais, para outros territórios. Tá? Vamos dar um exemplo de paisagem cultural? Nós temos aqui tribos indígenas, porque dentro da extensão territorial de uma determinada tribo indígena, ela traz aspectos culturais e mantém eles ali. E faz questão de manter esse aspecto cultural, porque isso é tradição. Isso vai fazer com que essa cultura se prevaleça, permaneça dentro daquele território. Outro grande exemplo, pessoal, é a cultura japonesa, que ela foi transplantada, né, vinda do Japão para cá. Onde nós observamos essa paisagem cultural transplantada do Japão? Sim, no bairro da Liberdade, onde encontramos aqueles objetos todos e aquela cultura toda visual que enche os olhos da gente, tá, pessoal? Então, eu acho que aqui nós conseguimos complementar, né, e determinar bem, né, os três tipos de paisagem aos quais nós nos identificamos aqui a passar para vocês. Relembrando as três grandes famílias de acordo com a intervenção humana: paisagem natural, paisagem humanizada e paisagem cultural. Professor Kakura, a grande dúvida agora, quem está assistindo esse vídeo, qual é a paisagem em volta? Eu vou dar uma olhada na paisagem que eu estou vendo por aqui. Olha, Kakura. A paisagem que nós estamos vendo aqui são prédios e muitos mais prédios. Ah, tem algumas árvores ali, um passarinho voando. Essa é a paisagem que eu vejo por aqui. E você que está assistindo, qual a sua paisagem? Sua paisagem é urbana, sua paisagem é rural? Natural eu acho difícil, porque se você está aí em volta, se você está com a internet, com o celular na mão... Só se você for um índio. Espero que seja. Então, espero que chegue ao alcance dos índios no nosso a vídeo. internet, mas... então descreva aí qual é a sua paisagem. É urbana, rural, cultural, natural? Manda uma mensagem falando da sua paisagem. E a nossa paisagem, o Kakura acabou de falar, estamos aqui no meio de uma selva de pedras, com alguns elementos naturais, mas confundindo com os humanizados. Exatamente. Bom, pessoal, agradeço muito ao professor Adriano. Nós a agradecemos. presença aqui ao canal, tá? E espero vocês numa próxima oportunidade. É isso aí. Um grande abraço. Não deixe de curtir, deixar a sua mensagem e compartilhar nosso vídeo. É isso. Se liga na malandragem. Rock and roll. Cuidado. Prova perigosa. É nóis, mano. Oh.